Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Daniil Medvedev, que vence Alexander Zverev por 2-0, 6-2, 7-6 e avança às quartas de final do Masters 1000 de Roma, onde em teoria até esperaria um confronto russo para enfrentar lá Andrei Rublev, mas o Yannick Hanfmann acabou eliminando o Andrei Rublev, então vai ser mais um alemão que ele vai enfrentar que está embalado, ganhou do Fritz, ganhou do Rublev, mas a gente sabe que jogando desse jeito Medvedev não é nada fácil, né? E que torneio tá fazendo o russo até agora, né? Tirando aquele set ruim contra o Zapata Miralles, é impressionante o nível que ele tá apresentando. É o melhor torneio dele de quadra de saibro da temporada com tranquilidade, né? Acho que é melhor do que Monte Carlo, correu muito mais riscos contra o Zverev lá do que aqui. E assim, né? O jogo do Medvedev hoje estava sendo um baile até o momento de instabilidade, né? Porque eu tava para dizer que seria uma atuação perfeita do Medvedev, já que no primeiro set ele quase não perde pontos no seu saque, né? Só vai perder alguns ali quando sacava pro set. Mesmo assim, consegue controlar a situação, consegue ser firme nos momentos em que o Zverev pode crescer no jogo. Fecha a primeira parcial 6-2. Zverev basicamente fez uma estratégia que não funcionou com o Alcaraz e dificilmente funciona contra o Medvedev, de tentar ser um pouco sólido, esperar a hora certa de atacar, tentar induzir o adversário ao erro. E o Medvedev se defende muito bem para você induzir ele ao erro. Ele é o cara que faz o Djokovic ficar fora da zona de conforto. Porque o Djokovic também tenta te induzir ao erro, as mudanças de direção. Óbvio que é uma preparação para o ataque, mas ao mesmo tempo ele está esperando que você sofra um pouquinho com isso, acabe errando uma bola ou outra, entende? Ganhar alguns pontinhos de graça. E assim, a gente teve o Zverev tentando fazer isso com o Medvedev, talvez apostando que o saibro mais lento fosse dificultá-lo, mas pelo contrário, o Medvedev estava aprofundando bem as bolas, quase 50% das bolas, assim, estava indo quase no último terço da quadra do Zverev, né, se a gente dividir a profundidade dela em 3 terços, né, e assim, só 7% atrás da linha de saque, é uma coisa muito impressionante, né, o quanto que a bola do Medvedev estava profunda no primeiro set, e ela se manteve assim quase que o jogo todo, a única exceção foi aquele momento, estava 40-0, aí o Zverev ganhou 5 pontos seguidos e consegue ali a quebra e volta pro jogo, chega a ter set point ali quando o Medvedev sacava 4-5, mas tirando esses games, né, do 4-3 até o 5-5, eu acho que o Medvedev, né, de resto jogou uma partida basicamente impecável, porque jogou como um saibreiro, né, soube explorar as fragilidades do adversário, quando percebeu que o forehand do Zverev estava errático, conseguiu jogar mais bolas pro forehand dele, né, conseguiu fazer uma boa mudança de direção extremamente objetiva e bem pensada, as mudanças para a paralela eram feitas no momento certo, ele conseguia fazer também as curtas muito bem, tinha um timing para fazer as curtas perfeito, ao contrário do Zverev, né, e assim, o Zverev às vezes estava meio desesperado, ia para curta e acabava perdendo muitos pontos, então, assim, foi uma partida impressionante, né, e ele não correu o risco de perder esse jogo, ele correu o risco de perder um set, mas o jogo, assim, como foi lá em Miami, como foi em Indian Wells, né, Miami eles nos enfrentaram, Miami e o Zverev ficaram na estreia, né, como foi em Indian Wells e Monte Carlo, o Medvedev esteve próximo da derrota naqueles jogos. Hoje não, hoje foi domínio do russo, né? Teve um momentinho de oscilação, mas foi muito pequeno e foi a atuação assim para mostrar que o Medvedev é um tenista bem melhor em saibro do que era no passado, né? Não vai ser um café com leite como era antes, né? Era até meio difícil de explicar, né? Como um tenista que se baseia tanto num jogo de solidez defensivo, nesse movimento tão bem em quadra, joga mal no saibro, né? É difícil explicar isso. Talvez porque os golpes muito chapados dele, tudo isso, mas era difícil explicar de qualquer jeito, né? Eu sempre imaginaria o Medvedev no saibro, nossa, vai jogar muito bem, né? E assim, ele era uma coisa estranha no saibro, jogando Djokovic, do Tsitsipas, mas tinha cada derrota boba, né? E hoje a gente vê um tenista mais sólido. A derrota dele pro Karatsev ali, né, em Madrid, tem que se dar o crédito ao Aslan Karatsev, que jogou um tênis extraordinário, né? E quebrou o ritmo do Medvedev. E também é um jogo que é muito pouco replicável. O que o Karatsev faz, né, do estilo de jogo dele, é difícil de replicar. Você não pode pedir pro Djokovic jogar igual o Karatsev, né? Cada jogador tem sua fórmula e algumas fórmulas se encaixam melhor com certos jogadores. É como a gente viu o Marozan ganhando do Alcaraz ontem, né? A fórmula de jogo dele, muito direta, né? Batendo muito rápido e cortando o tempo de reação, sempre um passo dentro da quadra, machuca o Alcaraz, né? Então, essa é a questão. Mas ele tá jogando muito bem no saibro esse ano. Acho que é nítido isso e me dá esperanças de uma grande campanha em Roland Garros. Inclusive, essa vitória coloca o Medvedev como o número 1 da temporada de novo. Ele ultrapassa o Carlos Alcaraz, né? E assim, eu acho que ele consegue ver o copo muito cheio. Acho que a temporada do Medvedev é fantástica, 36 vitórias e 5 derrotas.
Agora, o Zverev, né? Ele tá tentando recuperar o melhor nível dele, mas uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, ele até tá ganhando, assim, dos tenistas de ranking inferior, né? Aqueles tenistas que poderiam ser um pouquinho mais casca de banana, ele pisa em algumas, né? Pisou lá em Miami, perdendo pro Taro Daniel, né? Ele pisou em algumas casquinhas esse ano. Temos que também ser críticos nisso. Mas toda vez que ele tá enfrentando cabeça de chave, ele tá perdendo, né? Eu acho que isso tem que ser dito. O Zverev não tá ganhando dos cabeças de chave. E assim, ele se quiser voltar ao topo vai ter que ganhar esse tipo de jogo. Porque as pessoas podem falar, ele tá ganhando ritmo com esse jogo. Sabe o que te dá mais confiança e ritmo? Ganhar. Ganhar esse tipo de jogo. Até porque ele teve chances, né? Não é como se ele não tivesse, não nesse jogo específico, mas nos anteriores, né? Imagina se ele tivesse ganhado o Medvedev naquela época. Podia estar com mais confiança hoje, mais ritmo, mas não. Ele está oscilando muito, né? E isso é um problema, né? O alemão, ele parece também estar aqui no mesmo problema do Tsitsipas, está estagnado, ser aquele tenista que a gente já viu antes dos anos de 2021, 20, né? Porque o Medvedev, por exemplo, está jogando bem no saibro, né? Então, assim, ele está jogando numa superfície que costumeiramente não jogava bem. Então, ele está fazendo progresso, está chegando em decisões onde ele não chegava anteriormente. Foi finalista em Indian Wells, Miami, nunca tinha feito isso antes, fez esse ano. Então, assim, Medvedev, por mais que a gente possa falar que a Australia Open foi ruim, de resto faz uma temporada extraordinária. Agora, o Zverev é um cara que, assim, ele tá enfrentando esses caras mais cedo, é ruim, é chato, mas ele tem que ganhar esse tipo de jogo uma hora ou outra, né? Porque a gente para pra pensar, o Poprin já ganhou do Aliassime 2 vezes, né? Já tem uma vitória contra o Taylor Fritz, né? Você vê que tem uns caras lá embaixo no ranking que já ganharam de uns top 10 uma hora ou outra, né? Tá na hora do Zverev fazer a sua e não se encolher nesse tipo de jogo. Então, eu acredito assim, você pode ver o copo meio cheio de falar que, olha, o tênis está ali, você consegue ver o Zverev jogando muito bem em vários momentos, né? Você consegue ver que ele é um tenista diferenciado, muito acima da média, mas você consegue ver o copo meio vazio, entende? Pô, mesmo tenista que eu tô enfrentando, em condições que, em teoria, deveriam me favorecer, eu perdi todas essas vezes no ano, né? Tá 9-2 os últimos 11 jogos pro Medvedev. Então, é preocupante isso pro Zverev, né? A lesão foi grave, tudo isso, mas já tem um tempinho que ele tá jogando, ele jogou a temporada toda até agora, né? Australia Open, jogou tudo. Então, ao meu ver, eu acredito que o Zverev, ele tem que, assim, começar a ganhar esse tipo de jogo grande, né? Porque ganhar só dos pequenos, ok, você consegue ir lá manter o ranking no top 20, mas o cara era top 5, né? A gente tem que lembrar disso. O Zverev já foi 2 do mundo, né? Ele tá muito aquém do que a gente espera dele e ele tem que começar a fazer mais, né? Se quiser consolidar o potencial que a gente sabe que ele tem. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver como o Medvedev vai jogar contra o Yannick Hoffmann. Pode ser um jogo chato, né? Até porque ele tá jogando super bem, como foi o Struff pro Tsitsipas lá em Madrid. Mas pode ser que o Medvedev seja o tenista que eleve o muro a um ponto que ele não consiga escalar. Do jeito que o Fritz e o Rublev não conseguiram, talvez o Medvedev consiga. Então, a ver o que vai acontecer. Por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.